Olá, olá! Jejum e dietas! Bem-vindos ao Nutrir Descomplicando. Aqui eu falo sobre emagrecimento, descomplicando esse assunto para você que tá aí. Eu sou a Gladys, nutricionista, e hoje o nosso assunto vai ser dietas e jejum e dietas, enfim. Então, se você que tá aí já começou a fazer jejum, está fazendo jejum ou está pensando em fazer, ou se já fez dieta, está pensando em fazer dietas, ou conhece alguém que queira fazer, além do jejum, fica aqui que eu vou explicar direitinho tudo que envolve o jejum e as dietas no emagrecimento. E eu não escolhi esse tema de forma aleatória, não. Esse tema ele é algo muito comum, né, na vida da gente, o jejum, as dietas. E eu percebo que muitas pessoas têm lançado mão, né, do jejum para o emagrecimento. Então eu vou explicar um pouco hoje tanto questões relacionadas ao jejum quanto questões relacionadas às dietas, porque os dois assuntos eles se complementam, então é importante a gente trazer um contexto de tudo isso, tá? Então, como eu disse, as dietas e os jejuns, eles têm sido escolhas muito frequentes, né, das pessoas quando se fala em emagrecimento. E quem tá aqui assistindo ao vivo, gente, eu já fiz conteúdos aqui onde eu explico sobre dietas, onde eu explico sobre a genética, onde eu falo sobre o peso, sobre o efeito sanfona, sobre questões relacionadas ao peso, a autopercepção em relação ao número da balança. Já falei sobre glúten, frutose, lactose, se eliminar esses itens da nossa alimentação realmente traz algum impacto no emagrecimento. Então, depois dessa live, vocês podem dar uma olhadinha nesses conteúdos e também se inteirarem um pouco mais desse assunto. Além disso, gente, não vamos ser egoístas, vamos compartilhar essa live com mais pessoas, para que mais pessoas possam saber sobre jejum, sobre dietas, quais os efeitos disso no emagrecimento, tá? Então, aí manda para o máximo de pessoas, o máximo de contatos que vocês puderem. Então, olha só, para contextualizar um pouquinho, tá? A gente precisa começar falando sobre a dieta, tá? Sobre as dietas de uma forma geral. E eu digo que existe, gente, um grande paradoxo, tá? Um grande paradoxo do emagrecimento relacionado às dietas. Por que eu falo isso? Porque a grande maioria das pessoas lançam mão de dietas para o emagrecimento. Se, porém, ao fazer dietas, o emagrecimento está fadado ao fracasso. E por que eu digo isso, gente? Porque as dietas, geralmente, o que a gente vê? O que são dietas? Né? São aquelas coisas muito restritivas, aquelas condutas, aquelas práticas que trazem muito sofrimento pra gente, que exigem demais de nós, que exige muita negação, que exige muita privação, que exige não é um esforço, é um se forçar a fazer coisas para ter um resultado na balança, né? E a gente já sabe também que só número de balança não significa emagrecimento, tá? Então, as dietas, elas acabam tendo um prazo para acabarem, para serem aplicadas e acabarem. E para um emagrecimento duradouro acontecer, para o emagrecimento ele ser efetivo mesmo, a gente não pode focar a nossa ação, a nossa mentalidade na dieta, nas dietas. No emagrecimento efetivo, duradouro, de sucesso, a gente precisa focar em modificar padrões da nossa vida em relação ao alimento. Isso é totalmente diferente de dieta. Dieta é uma forma de ver a alimentação e uma forma de fazer alimentação também, em alguns momentos específicos. E na dieta, tá? A gente acaba criando uma mentalidade restritiva de dieta, onde existe aquele pensamento de prazo para começar e para terminar, tendo uma busca muito constante por resultados muito rápidos e muito grandiosos. E aí entra o famoso se permitir ou se proibir. E esse se permitir ou se proibir, ele acaba sendo bastante perigoso, né, gente? Porque às vezes eu me proíbo de tudo e de repente eu me permito tudo. E isso, além de causar um impacto muito negativo nos nossos resultados, também causa um impacto muito negativo na nossa situação emocional.
porque a gente começa a ter que lidar com fracassos, né? E isso acaba dificultando ainda mais o engajamento lá nos padrões que são importantes para o emagrecimento. O que acontece nas dietas? Quando a gente está em busca desse resultado momentâneo, e que elas vão trazer sim, não é que as dietas não vão trazer um resultado, elas trazem, mas é momentâneo, e geralmente a gente perde esse resultado muito rápido, porque nas dietas a gente não aprende a manejar a alimentação, tá? A gente não aprende a entender os padrões alimentares, que é fundamental para que haja o emagrecimento. E o que acontece quando a gente não entende os padrões alimentares? A gente retoma os nossos hábitos automatizados, aqueles que a gente sempre fez, do jeito que a gente sempre fazia. E aí o que acontece? A gente volta a reganhar todo aquele peso. E isso eu explico em detalhes no conteúdo Reganho de Peso, Efeito Sanfona, tá? E eu já vou trazer o assunto jejum aqui, porque tem relação com isso que eu tô falando agora. Eu preciso trazer esse contexto, tá? Então, gente, isso tudo que eu quero dizer, tá, sobre dieta é que é pra gente entender que as dietas elas podem ser uma grande armadilha do emagrecimento, ao invés de nos ajudar, vão acabar nos atrapalhando. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui, tá? E por que eu digo que as dietas elas podem ser uma grande armadilha? Porque às vezes a gente vai passar lá a semana no shake, a semana na privação, a semana na proibição, nada pode, nada é permitido, tudo é proibido. E essa semana vai ser de segunda a sexta e chega o final de semana, a gente se privou uma semana inteira. Nós vamos nos encontrar com a família, com os amigos, vai ter churrasco, vai ter sobremesa, vão ter comidas que a gente gosta, vai ser um momento de pedir lanche, vai ter cerveja, vai ter vinho, vai ter drink. E o que acontece? A gente come 10 vezes mais do que precisava. Por quê? Porque se privou a semana inteira, porque estava vivendo na mentalidade de dieta, porque queria um resultado rápido. E aí a gente não aguenta mais aquilo, chega no final de semana e literalmente se joga, chuta o balde, pisa na jaca, né? Todas aquelas frases que a gente acaba dizendo. Então, quando existe essa mentalidade de dieta, de proibido, permitido, de restrição, de corta tudo, a tendência é a gente desistir. E na busca por resultados rápidos, a gente acaba não tendo resultado nenhum. E aí se frustra, né? E sabe por que eu sei disso? Porque eu vivi isso, gente. Eu vivi e não tem nada de errado. É lógico que a gente pode lançar mão de um shake natural, de um shake de frutas, de uma batida, reduzir o consumo de carboidratos. A gente pode fazer tudo isso, lógico, dos carboidratos que realmente devem ser reduzidos, tá? Dos ultraprocessados, dos lanches, das bolachinhas, dos petisquinhos, e não do arroz e das frutas. Aí a gente demoniza o arroz, demoniza as frutas, mas se joga em sorvete, se joga em açaí, se joga em brigadeiro, se joga em chocolate, e nada é proibido, tá? Lá no conteúdo de organização eu explico um pouco mais sobre isso também, vocês podem dar uma olhadinha. A gente pode também comer só carne e salada de vez em quando, não tem problema nenhum. O que a gente precisa entender é que isso deve fazer parte de um padrão alimentar, deve constituir os nossos padrões alimentares e não ser algo que a gente vai fazer eventualmente ou vai tomar alguma coisa por alguns dias, como manutenção de danos, inclusive, que a gente faz isso às vezes, ou para ter um resultado rápido no emagrecimento. Entendem o que eu quero dizer com isso? Faz sentido isso para vocês? Então, não existe problema em eu fazer um shake. Isso faz parte da minha vida, faz parte da minha rotina. Eu vou manter isso dentro dos meus padrões alimentares. É um padrão para mim? Sim, tá tudo bem. Eu não posso passar a viver de shake acreditando que é isso que vai me fazer emagrecer, porque isso não funciona, tá? Não é esse o processo pelo qual a gente precisa passar para ter um emagrecimento efetivo, duradouro, saudável, tá? E aqui vai entrar o jejum. Então, talvez essa seja a maior curiosidade, né, dessa nossa conversa. Aqui entra o jejum. E por que aqui entra o jejum? Porque na grande maioria das vezes é nesse sentido que a gente busca fazer o jejum. Como algo que vai trazer um resultado rápido. Como uma estratégia, gente, de manutenção de danos. O que eu quero dizer com manutenção de danos?
porque a gente exagerou no final de semana, porque a gente foi numa festa, num evento, ou teve vários em dias consecutivos e exagerou. E aí a gente vai lá na segunda-feira, faz jejum para compensar aquele exagero. Igual ao que a gente faz com as dietas restritivas. Exagerou, a gente sente que foi demais, que foi além do que era necessário, na segunda-feira faz dieta. Então, por isso que eu precisava trazer o contexto da dieta, porque a gente acaba usando dietas e jejum para o mesmo objetivo. Controle e manutenção de danos na nossa mente, para ter um resultado rápido e recuperar o que eu comi na semana. Então, o que a gente pensa? Se eu comi demais no final de semana, eu fico sem comer na semana e tá tudo certo. Vocês acham que está tudo certo? Sinceramente, gente, vocês acham que está tudo certo fazendo assim? Porque com isso, tanto nas dietas quanto no jejum, se a gente tem esse padrão comportamental, o que vai acontecer? Ó, a gente brinca de gangorra com a nossa alimentação. Como assim, Gladys, brinca de gangorra? Ó, a gente tá aqui no meio, tá? Aqui tá a alimentação, aqui tá o jejum e as dietas. Então a gente faz jejum, faz jejum, faz jejum, faz dieta, faz dieta, faz dieta, faz jejum, faz jejum, faz dieta para emagrecer, para ter resultado. 4, 5 dias, tem um baita resultado, um resultado rápido, 3, 4 quilos, 5 às vezes. E aí chega sexta, sábado, final de semana, domingo, feriado, férias, festas, encontros, reuniões. E a gente come descontroladamente, sem regra, sem quantidade, sem consciência. E aí a gente fez isso no fim de semana. Chega segunda-feira, o que a gente vai fazer de novo? Dieta, jejum. Chega final de semana, festas, eventos, come. Entenderam que a gente tá brincando de gangorra com a nossa alimentação? E qual é o problema disso? O problema é que a gente fica aqui no meio e a gente não avança, a gente não progride, a gente não tem resultados efetivos. Resultados efetivos aqueles que eu mantenho, aqueles que eu conquistei e não perco mais. E aí a gente começa a se frustrar nessa história da gangorra, a gente começa a se frustrar, porque o que a gente pensa? Nossa, eu tô fazendo de tudo, eu faço dieta, eu faço até jejum e eu não estou emagrecendo. E a gente começa a acreditar nessa história, nesse momento, que nada dá certo. Entendem? Entendem a relação disso? Quem entendeu aqui por que a gente tem a impressão de que nada dá certo? Quem entendeu de onde vem esse sentimento? Vem lá da nossa gangorra, do que a gente está colocando, onde a gente está colocando os nossos padrões alimentares e o peso que a gente está dando para valorizar os padrões ou para lançar mão de estratégias de perda de peso, que não é emagrecimento, rápidos. E isso é muito perigoso. É como a gente tentar secar qualquer coisa com um pano encharcado de água. Não vai funcionar. A gente vai ficar ali fazendo e não vai resolver nada. Então a gente vai acabar, nessa história da gangorra, a gente vai acabar criando distúrbios, gente, emocionais e comportamentais relacionados ao alimento, à comida. E a vida toda vai ser assim, uma gangorra. E aí vocês vão me perguntar, mas e o jejum? O jejum emagrece? O que vocês acham? E por experiência de consultório, por experiência pessoal também. E o que eu vou trazer é realmente para ajudar, tá? Para ajudar a compreender o que está envolvido no emagrecimento, no jejum, certo? Então, quem ainda não compartilhou essa live com alguém, aproveita e faz isso agora. Que jejum é um assunto tenso, né? É quase que uma disputa política, às vezes. Ou tu é a favor do jejum ou é contra. Não tem como ser meio termo. Bom, eu sou meio termo, tá? Porque eu não sou nem contra nem a favor. Acho que existem momentos, situações e estratégias onde ele pode ser utilizado. Mas emagrece ou não emagrece, afinal, o jejum? O jejum, ele pode sim ajudar no emagrecimento. Mas escutem os poréns disso, tá?
Eu vou contar por que o jejum pode ajudar e quando o jejum pode ajudar, tá? Então, por que o jejum pode ajudar no emagrecimento? Porque o jejum é uma estratégia que faz uma coisa chamada déficit calórico. Déficit calórico, tá? Quando o jejum ajuda? Quando ele é feito do jeito certo. Porque, gente, jejum não é só ficar sem comer. Não é mesmo só ficar sem comer, tá? Adoidadamente, de qualquer jeito. Tem muita gente que faz jejum, faz dieta, faz jejum e não perde 1 quilo. Por que vocês acham que isso acontece? Não perde 100 gramas. E faz jejum, e faz jejum, e faz jejum, quando vê tá até ganhando peso. Porque esse jejum foi feito do jeito errado e ele não gerou déficit calórico. Ele não vai emagrecer. O ficar sem comer pelo ficar sem comer não vai emagrecer. O que vai emagrecer é o déficit calórico que o jejum vai provocar. Então, se a gente não fizer do jeito certo, não vai funcionar. A questão do jejum, tá? Para muitas pessoas vai gerar mais ansiedade e mais compulsão, levando a uma compensação de calorias ingeridas na hora em que for se alimentar. Então, falando sobre o déficit calórico. Então tu tá me dizendo, Gladys, que o jejum ele só emagrece se ele fizer déficit calórico. Sim. E como que faz déficit calórico? Ele pode ser feito de muitas outras maneiras, menos agressivas do que o jejum. Porque se eu faço uma alimentação adequada e equilibrada para o meu gasto calórico diário, para o quanto de calorias eu gasto por dia, não preciso fazer jejum. Não preciso. Inclusive, em médio e longo prazo, pessoas que emagrecem fazendo isso, fazendo uma alimentação que vai olhar para padrões alimentares, ajustando o que precisa ser ajustado, para daí ter o emagrecimento, conseguem manter o emagrecimento de forma duradoura, sem passar por efeito sanfona ou minimizando muito essa possibilidade, esse risco. Vocês já sabiam disso? Me contem aqui. Então, essa outra forma de fazer déficit calórico, organizando a alimentação, entendendo padrões, entendendo emoções, entendendo onde eu desconto. Eu tenho um conteúdo aqui também sobre descontar as emoções na comida. Vão lá, deem uma olhada para entender. E essa outra forma é muito mais eficiente quando a gente fala em emagrecimento duradouro e efetivo do que lançar mão do jejum como uma estratégia desesperada de ter um resultado rápido. E é isso que eu explico e que eu conduzo no meu programa de emagrecimento, tanto presencial quanto online, tá? O que eu quero que vocês entendam agora: você não precisa ficar horas sem comer para poder emagrecer. Não precisa. Por favor, repete isso comigo. Eu não preciso ficar horas e horas e horas sem comer fazendo jejum para emagrecer. Não precisa. Você quer? É uma história. Você precisa? É outra. Você quer? Ok. Você precisa? Não. Talvez em algum momento, como uma estratégia específica pontual, ok. Mas não como prática para emagrecimento. Não feito do jeito errado. Não sem associar a padrões alimentares adequados. Não sem fazer mudanças efetivas na rotina, no dia a dia. Então, o jejum ele vai ter sim lá os benefícios dele, como eu disse, no entanto, a gente precisa pensar na realidade, gente. Será que a gente vai fazer jejum pelo resto da nossa vida? Provavelmente não vai. E também para praticar o jejum, lembra que eu falei que jejum não é simplesmente ficar sem comer? Jejum efetivo, jejum, né, que vai trazer algum benefício. Gente, jejum não é só ficar sem comer, tá? Então, para fazer o jejum, para praticar o jejum, é preciso um preparo do organismo antes, com uma alimentação adequada, com uma alimentação equilibrada. E
fazendo isso, ajustando a alimentação, tendo uma alimentação equilibrada, uma alimentação organizada, adequada, só isso por si só já vai fazer emagrecer, não precisa nem do jejum. Então, o déficit calórico que o jejum vai promover é o mesmo que uma alimentação sem excessos, composta por frutas, por verduras, por legumes, por cereais integrais, por hábitos saudáveis, por um estilo de vida saudável, com prática de atividade física, com consumo de água adequado, tá? Então, de novo, eu não sou contra o jejum, não sou contra. Até pode ser uma estratégia interessante em algum momento, porém não é uma boa estratégia de entrada e existem formas muito melhores de emagrecer e manter realmente um peso saudável, adotando práticas que podem ser mantidas a longo prazo, práticas saudáveis. Então, mais uma vez eu quero trazer isso. Jejum emagrece? Jejum é bom para emagrecer? Não. E sozinho, não. E feito do jeito errado, não. E sendo utilizado como uma estratégia desesperada para conseguir algum resultado, não. Nesse sentido, só traz prejuízos. Sem constância, sem organização, não funciona. E aí vocês vão me perguntar, mas Gladys, tu tá me dizendo que dietas não funcionam, que jejum não funciona. O que funciona então, Gladys? O que vocês acham que funciona, gente? E se vocês não sabem ou estão na dúvida, prestem muita atenção no que eu vou falar. O que funciona de verdade é ter padrões alimentares equilibrados. Isso funciona. Consistência funciona. Mentalidade consciente para uma alimentação equilibrada funciona. Organização funciona, comer frutas funciona, legumes, comida de verdade funciona. Paciência funciona, gente. Paciência funciona. Porque vocês precisam saber que não se emagrece da noite para o dia, não se alcança um peso que nos faça sentir bem, que nos deixe motivados da noite para o dia. Emagrecimento é muito importante que a gente limpe a nossa mente antes. O primeiro passo do emagrecimento talvez seja esse: limpar a nossa mente, se desfazer desses pensamentos e crenças que acabam induzindo esse tipo de atitudes que eu trouxe antes no exemplo da gangorra. Atitudes na tentativa de que algo resolva aquela questão do peso, do emagrecimento que está nos incomodando. Que a gente faça ali rapidinho, 2, 3 dias e deu, resolvido, tá, segue a vida. E isso não vai funcionar. É difícil às vezes dizer isso e parece que eu sou totalmente contra e abomino jejum e dietas. Não é, gente, é que eu vejo todos os dias na clínica pessoas que passam por isso e que se frustram e que não têm resultado e começam a desacreditar de si mesmas. Mas não é que você não consegue, não é que exista algo de errado com você. Você está fazendo do jeito errado, é a estratégia que não funciona. Não está adequada para a sua vida, não está adequada para o seu estilo de vida, para o resultado que você quer, não faz bem. Nem se encaixa muitas vezes na rotina, tá? E é isso que eu trabalho com muita intensidade no meu programa de emagrecimento, que a gente não pode olhar para o emagrecimento dessa forma, como um objeto, a alimentação como algo subjetiva na nossa vida, não é, tá? Para conseguir emagrecer de verdade é importante a gente aceitar, sabe, essas mudanças e se colocar na condição de protagonistas da nossa alimentação. E eu publiquei um conteúdo essa semana, tá? Sobre protagonismo na alimentação. E quando a gente entende o que significa isso, muitas coisas começam a mudar e a gente começa a ter resultados. Sem precisar dieta, sem precisar cirurgia, sem precisar medicamento, sem precisar jejum.
Deem uma olhadinha. Acho que o título é O que comer para emagrecer e eu explico o que é o protagonismo, tá? Então com isso a gente vai deixando de sermos governados, ora por dietas restritivas, ora pelo excesso, ora pelo medicamento. Lembra lá da gangorra que eu expliquei para vocês no início dessa nossa conversa? Então, olhar diariamente para a nossa alimentação faz a diferença. Como eu falei antes, prestar atenção nos nossos padrões alimentares, assumir melhores escolhas todos os dias. Todos os dias, independentemente da situação. Não existe uma situação perfeita, existe uma situação e existe o que de melhor eu posso fazer naquela situação, com aquele alimento, com aquilo que eu estou sentindo, que eu estou sendo naquela hora. Tá? E isso vai acontecer quando a gente passa a se tornar mais conscientes sobre onde vamos estar, por exemplo, daqui a 5 anos. Como eu vou estar daqui a 5 anos se nada na minha rotina alimentar mudar hoje? Será que eu vou estar num lugar, numa situação em relação ao peso, à saúde, seja lá o que for, onde eu gostaria de estar? Se nada mudasse, você está assistindo esse conteúdo agora, se nada mudar, onde você vai estar daqui a 5 anos? Como você vai estar? Como vai estar a sua saúde, sua autoestima? Como? É isso que você quer? É isso que você está buscando? É isso que a sua alimentação oferece para você? É importante pensar. Então, se daqui a 5 anos eu visualizo que se eu continuo fazendo tudo exatamente como eu faço hoje na minha alimentação, em 5 anos eu não vou estar como eu gostaria, a hora de fazer algo diferente é agora. Porque daqui a 5 anos vai ser mais difícil de fazer do que hoje. Assim como hoje talvez seja mais difícil do que teria sido há 5 anos atrás. Faz sentido isso para vocês? E talvez seja nisso que nós mais erramos. Talvez seja aqui que hajam mais erros. Porque a gente coloca a nossa alimentação de lado. A gente coloca a nossa alimentação num lugar subjetivo, como qualquer coisa, como só mais uma coisa do nosso dia a dia. E não é só mais uma coisa. É a coisa. É o elemento. É da alimentação, gente, que deriva todo o resto. Praticamente tudo vai derivar da nossa alimentação. A saúde, o bem-estar, a autoestima, o nosso humor, a nossa qualidade de vida. Por que a gente não olha com mais carinho para a nossa alimentação? Já que, com certeza, vocês já ouviram aquela frase, é bem clichê. Nós somos o que comemos. Aí aqui eu até faço um adendo, tá? Nós não somos o que comemos. Nós somos e comemos, tá? E esse comer, esse alimentar-se, também nos constitui. Então, quando eu lanço mão de uma estratégia agressiva, como um jejum, como uma dieta restritiva, e eu nego tudo que eu gosto de comer, e eu nego a minha história, e eu nego a minha cultura, eu estou me negando também. E como que a gente se sente numa situação assim? A gente não se sente à vontade, a gente não se sente confortável, a gente não mantém isso por muito tempo. E depois que eu entendi isso, porque eu passei pelos meus processos também no emagrecimento, depois que eu entendi isso, a minha vida deu uma guinada. E sabe por quê? Porque eu pude parar de brigar com a comida. Eu pude estabelecer uma relação de paz com o meu alimento. E eu rompi um processo de guerra que eu vinha travando com a minha alimentação por anos. Porque eu também tentei jejum, eu também fiz dietas, eu também tomei shake. E pergunta, por que eu sei que não funciona? Eu vivi isso e eu estudo muito isso e eu vejo a cada dia no consultório relatos nesse sentido.
cada paciente meu, cada pessoa que passa assim comigo, que conclui, que dá início, que enfrenta o processo, que encara tudo isso que eu venho falando, dos padrões alimentares, eu tenho mais certeza disso que eu defendo, eu tenho mais certeza que sim, que é isso que a gente precisa levar, que é isso que a gente precisa disseminar, que não é o medo, que não é a pressão em cima do alimento, que não é assustar as pessoas de que se não fizer o jejum ou a dieta tal, não vai ter resultado e não pode comer a cuca, que aqui na região que eu vivo é muito comum e a gente gosta, e se quiser emagrecer não pode comer a cuca. Como não pode? Eu passei a vida, eu cresci comendo a cuca, como eu não posso comer a cuca? Quanto tempo eu vou aceitar isso? Que efeitos isso vai ter na maneira como eu me sinto e como eu vejo esses alimentos também, né? Transformando em vilões. Não existem vilões. Alimentos não existem. Existe um conjunto de fatores que a gente acaba provocando uma situação indesejada, tá? Mas é muito bacana poder ver a felicidade assim estampada no rosto de quem conseguiu emagrecer sem precisar dessas estratégias restritivas, de dietas restritivas, jejum. Porque, como eu disse, eu não sou contra, mas tem gente que se obriga a fazer jejum porque disseram que é bom, que disseram que funciona, que disseram que emagrece, e aí não conhece o contexto de como fazer, do porquê fazer, não faz o preparo do organismo antes, não está pronto para aquele processo, para praticar. E ver as pessoas conseguindo ter resultado sem precisar passar por tudo isso, sem também medicamentos, sem cirurgia, sem nada dessas estratégias, e nem precisar levar tanto tempo assim, gente, é incrível. Porque às vezes a gente faz lá o jejum, toma um medicamento, faz uma dieta mais restritiva na intenção de perder 10 quilos em 2 semanas. E aí não funciona, e a gente desiste, a gente se frustra e vai lá pra gangorra, que eu expliquei no início dessa conversa, e não perdeu os 10 quilos porque não teve paciência de esperar 3 meses, por exemplo. Eu tive pessoas no meu programa que em 3 meses perderam seus 10 quilos, sem nada disso, nada. Isso que é lindo, né? Porque a gente tem nas nossas mãos a capacidade e o potencial de fazer isso. Mas a gente acaba, né, buscando fora, buscando externo, esperando que algo nos traga uma solução mais rápida, mais fácil, que não me tire de onde eu estou ali, confortável, e nada de errado em querer ficar confortável, mas precisa avaliar se esse confortável está sendo positivo ou não, tá? Eu gosto de fazer uma comparação, assim, de que o emagrecimento ele é como uma viagem, né, gente? Então, pra gente viajar, primeiro a gente vai sonhar com aquela viagem, depois a gente vai planejar aquela viagem, depois a gente vai montar uma estratégia, uma rota, traçar uma rota que a gente vai seguir para chegar lá onde a gente quer chegar. A gente vai, a gente parte, a gente dá, né? Tem o ponto de partida, de começar, de sair. E às vezes na viagem, no meio do caminho, a gente cansa um pouco, a gente precisa dar uma paradinha. E às vezes nesse momento do cansaço, da paradinha, a gente pega um desvio para ver se chega mais rápido. E nesse desvio a gente se perde e não chega. E acaba tendo que voltar e refazer todo aquele caminho. Acabamos perdendo tempo com isso, energia com isso. No emagrecimento é a mesma coisa. Se a gente tenta pegar desvios, que seriam às vezes as dietas restritivas, as cirurgias, os medicamentos, o próprio jejum em determinadas situações, talvez a gente esteja perdendo um tempo precioso da nossa vida que a gente poderia estar utilizando para compreender o processo, para vivenciar o processo de verdade, entendendo padrões alimentares, compreendendo como que as emoções estão influenciando nesses meus comportamentos em relação ao alimento, compreendendo como está a minha gangorra alimentar. Então, a gente perde esse tempo e a gente precisa voltar lá no início e refazer todo o caminho. E a gente está mais cansado, a gente está mais frustrado, vai ser mais difícil. E viu que a gente vai demorar mais para chegar lá no objetivo final.
Fez sentido isso para vocês, gente? Entenderam a relação da viagem com o emagrecimento? É muito importante pensar dessa forma. Porque se a gente não pensa assim, a gente vai olhar para a alimentação de novo como de uma forma muito simplista, colocando a nossa escolha alimentar como algo a ser enfrentado, como algo a ser vencido. E não é a nossa escolha que a gente precisa trabalhar, enfrentar. É o que está por trás dela, é o que nos influencia a escolher alimento X ou Y, nessa frequência, nessa quantidade. E isso tem a ver com o que eu venho explicando, não só nessa nossa conversa de hoje, mas em todos os outros conteúdos que eu postei aqui, onde eu já falei sobre genética, onde eu já falei sobre emoções, tudo voltado para o emagrecimento, tudo relacionado com o emagrecimento. Já falei sobre efeito sanfona, reganho de peso, já falei sobre o que comer para emagrecer, já falei sobre glúten, lactose, frutose no emagrecimento. Já falei sobre o próprio peso, a sensação em relação ao peso, como que eu me sinto, existe peso ideal, não existe peso ideal. Então deem uma olhada aqui, já falei sobre dietas especificamente também, deem uma olhada aqui para entender mais. E eu sei que esse conteúdo que eu coloco aqui vai empoderar demais. E você aí da sua casa vai conseguir já aplicar muitas coisas no dia a dia, já colocar muitas coisas em prática que vão fazer uma enorme diferença no resultado do emagrecimento. Vamos combinar que vocês vão dar uma vasculhadinha aqui nos conteúdos e entenderem um pouco mais. Se assistir no computador tem até como acelerar a voz, porque às vezes eu falo um pouquinho devagar, fica meio chato, né? Mas coloca lá, clica nos 3 pontinhos, velocidade, acelera um pouquinho o conteúdo. Eu tenho certeza que vai ser empoderador e engrandecedor e vai auxiliar demais o emagrecimento de vocês, com certeza. E ó, gratuito, hein? A melhor parte, né? Gente, então, cuidado para não cair assim na tentação desses desvios e acabar atrasando a chegada lá no destino final, tá? Eles podem ser bem perigosos e estarem disfarçados de boas ideias, esses desvios, tá? Então, eles vêm disfarçados de boas ideias, a gente acaba não conseguindo racionalizar as coisas e se perde um pouco, se frustrando, achando que só com a gente que não dá certo, que para todo mundo funciona, menos para mim. E na verdade a gente tá vivendo lá aquela gangorra que eu expliquei lá no comecinho, tá? Pessoal, então, para quem chegou agora e não me conhece, eu sou a Gladys, sou nutricionista e o meu trabalho é focado no emagrecimento, falando de emagrecimento de diversas formas, para descomplicar esse processo para você, tá? E tentando fazer a gente enxergar isso com mais clareza e podendo focar a nossa energia naquilo que realmente vai dar certo, tá bem? Então, se você gostou, se você curtiu, se alguma coisa que eu falei aqui foi útil, ajudou, contribuiu ou pode contribuir com alguém que você conheça, compartilha esse conteúdo, salva essa live, curte, comenta. Assim eu vou saber que o conteúdo tá bacana e posso estar produzindo cada vez mais conteúdos nesse sentido, sempre direcionados para o emagrecimento, porque é algo pelo que eu passei na minha vida, é algo com o que eu trabalho muito no dia a dia, então eu posso contribuir demais. Eu só preciso que vocês me deem esse feedback, se está sendo legal, se não está sendo legal, se está funcionando, se não está funcionando. Tá, gente? Muito obrigada por você ter estado aqui, por ter participado, por ter dedicado esse tempo da sua noite, do seu dia, para me ouvir, para prestar atenção no que eu tinha para dizer, certo? Um grande beijo, eu espero você nos meus próximos conteúdos ao vivo e nos conteúdos gravados também, certo? Tchau, tchau, então!